Bom dia! Eu tenho o privilégio e uma alegria de apresentar um dos livros para vocês e eu quero já compartilhar com vocês. O tema, você já teve alguém de referência no seu ambiente de trabalho? Hoje o que eu trago não é somente o livro, mas um livro escrito em mãos. Se nós olhamos pelo tema desse grande livro, você já deve alguém em referência não ter todos os dias. Ou todos os lugares que você passou ou já passa ou já passou na sua vida. Nos lugares profissionais, o que você já foi ensinado, instruído por alguém. Ter alguém especial ou de referência não é à toa. Eu acredito o que aconteceu ou o que está acontecendo. E tudo não é à toa. Tudo tem um acaso, tudo tem um por acaso. Tudo tem um propósito. Ao longo da vida, da caminhada profissional, quantas pessoas que foram preparadas para ensinar, e que privilégio de um dia entrar em um lugar. E como Cefop de 7, eu já quero começar a contar essa história junto com vocês. Presta atenção. Eu falo hoje sobre o que é ter uma pessoa de especial. Quando nós olhamos para o contexto do livro, para o histórico desse livro, por que chamar esse livro? Por que chamar essa história de livro? Porque o livro, ele tem várias páginas. Não é um simples caderno. Mas o que eu trago nesse livro é uma experiência muito maior, muito grande. É de um tempo que foram ensinados, mostrados. E é exatamente isto o que eu quero começar a falar com vocês. Aqueles que me acompanham pelo canal do YouTube, eu já tive alguém muito especial de referência. A história começa a nos contar um lugar profissional do DICET, do Cefop. Conheci pessoas profissionais e que pudessem me ajudar de instruir de um jeito que eu possa entender e aprender também e adquirir conhecimento junto com esses profissionais. Por que eu falo sobre profissionalismo? Por que eu falo muitas das vezes sobre entrar no lugar e ser ensinado por pessoas que estão ao longo da caminhada profissionais? Agora eu quero que vocês prestem atenção o que eu vou contar e o que eu estarei contando com vocês. Entrei no Cefop, conheci pessoas, conheci a missão delas, conheci o que elas fazem, mas eu sabia que algo ia acontecer. É como você entrar num lugar onde que você nunca entrou e você ser ensinado de uma maneira muito surpreendente. Quando muitas das vezes algo que surpreende e que tão grande nos surpreende. Mas o livro, ele vai nos contar de um jeito, de uma forma, como funciona o trabalho e o que ia olhares daqueles profissionais. Foram cansaço, alegria, prazer e entrega. E além da entrega, nós começamos a entender por que eu conto sobre essa história. Quem é a pessoa? E o que ela traz?
O tema do livro, se você teve alguém especial de referência no seu ambiente de trabalho, sim. Eu tive. E muitas pessoas. Foram pessoas que além de estar, foram ensinadas. Quem é essa pessoa? Quem é Stephanie Souza? Ela trabalha no Cefop, supervisora da minha chefe. A minha maior alegria de apresentar um livro falando sobre essa pessoa é sobre o caráter dela. A entrega, o prazer, a forma, mas também como que ela se trabalha. Olhamos para o livro e observamos o livro. A Steph foi escolhida para falar nessa jornada profissional. Um livro escrito em mãos. A Steph me mostrou como que se trabalha e como funciona o trabalho. Isso não tem como reclamar de uma equipe que me ensinou. E não tem preço, muitas das vezes entrava para trabalhar, mas não saía da mesma forma que entrou. O que eu achei interessante ao falar sobre isso, por que você não saiu da mesma forma que você entrou? Primeira coisa que eu falo nesse livro é que o lugar do D7 do Cefop me mostrou e olharam para mim de uma maneira que ensinar e demonstrar o ensino. É exatamente o que eu preciso falar com vocês nesse livro. Há uma história para ser contada. Há uma maneira para ser dita. Muitas das vezes, entrava para trabalhar, mas não saía da mesma forma. O que a Esther me ensinou quando a gente trabalhava, e eu avaliei esse tema, essa história, nos mostra que não é uma explicação muito difícil, muito complexa, mas sim falar da Stephanie com pessoa, de uma pessoa profissional, de uma pessoa que é pessoa. A sua referência para o Cefop e muita alta, momentos que comunhão, aprendizado. O meu desejo é que esse livro possa tocar profundamente seus corações. Agora, vem comigo. Ao entrar em um lugar chamado Cefop, reunia diariamente, segunda a sexta-feira. E de segunda a sexta-feira, a gente possa mostrar algo muito interessante no livro. Por exemplo, quando você entrava lá dentro, você podia entrar triste, mas sair alegre. Ao decorrer do trabalho e ao decorrer das tarefas, o que me choca nesse livro e mostrar para vocês neste livro de hoje, e é uma explicação muito longa, ao decorrer de uma caminhada profissional, nós sabemos que a gente está na média, mas não no alto. A gente está para aprender as coisas. Mas, sinceramente, quando eu olho para o contexto do livro e reparo o que está faltando, pessoas especiais no ambiente de trabalho são aquelas que nos ensinam diariamente
como que se trabalha e como funciona o trabalho. O trabalho não é da mesma forma, não é do mesmo jeito. Existe jeito diferente de se trabalhar, mas trabalha com coração aberto, disposto a ajudar, disposto a fazer.